Hoje vamos acompanhar a história de um garoto solitário que acabou ajudando a garota popular do colégio a criar uma fantasia para poder realizar seu sonho, mas ele acabou passando por algumas situações bem interessantes como recompensa disso tudo. O nome do anime está passando nesse exato momento para vocês, mas se você quiser, pode pedir nos comentários que eu mesma vou te responder. Começamos com um jovem garoto observando algumas bonecas Hina, que eram fabricadas pela sua família, e seu avô menciona que se ele praticasse ele ficaria tão bom quanto ele. E logo vemos o jovem garoto sendo humilhado por uma amiga de infância dele. Ao acordar de seu pesadelo, descobrimos que o nome do prota era o Akana Gojo, que menciona ao seu avô que ele ainda precisava melhorar bastante na arte das bonecas Hina. E quando ele pergunta ao prota se ele tinha feito algum amigo no colégio, percebemos que na verdade não, apesar dele tentar disfarçar. Conforme ele passava o dia no colégio, descobrimos que na verdade ele era bem solitário. E ao pensar que na verdade seria bom se ele não estivesse ali, repentinamente uma garota aparece voando na direção dele. E não demora para que descobríssemos que o nome dela era Kitagawa Marin. E ela logo se desculpa com ele. Ao perceber que tinha tinta em seu braço, fica bem envergonhado. Depois disso, ele repara que Marin na verdade era aceita mesmo expondo seus gostos peculiares, o que não acontecia o mesmo com Gojo, fazendo com que ele pensasse que ela vivia em um mundo completamente diferente do dele. Mais tarde, alguns colegas dele tentaram fazer ele ficar responsável pela limpeza da sala, e ele acaba aceitando. Quando a garota popular então aparece, ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e logo ela revela que na verdade era dia dela limpar a sala também. Não demora muito para que ela acabasse dando alguns conselhos ao prota, já que percebeu que seus colegas estavam usando ele. Durante a noite, enquanto tentava costurar, o prota percebe que a máquina de costura dele não estava funcionando, e até que ele comprasse uma nova, ele decide tentar usar a máquina que tinha no colégio. Porém, o que ele não esperava era que Marinha acabaria chegando ali, causando um constrangimento enorme ao prota, que quase deixa sua boneca cair. E ao perceber que ela estava com um olhar suspeito em cima dele, ela na verdade se mostra completamente impressionada por ele saber usar uma máquina de costurar, além de também ficar encantada com a boneca Hina que ele segurava, deixando ele feliz com aquilo. O prota então, ao mencionar que apenas sabia costurar, Marinha acaba se trocando para mostrar a fantasia que ela tinha costurado, e quando ela mostra para ele a referência da fantasia que ela queria fazer, logo ele começa a fazer várias críticas negativas em cima da costura dela, e ao perceber que ela estava quase chorando, ele se desculpa pelas palavras mal pensadas. A garota popular revela que gosta de se fantasiar dos personagens que ela gostava, e pede para que ele a ajudasse a fazer a fantasia da personagem que ela gosta. E ao pensar que ele iria recusar pela reação dele, ele na verdade acabou aceitando ajudá-la, fazendo ela pular de alegria. Após revelar de onde a fantasia dela era, Gojo acabou ficando confuso e pedindo por mais informações. E após as explicações serem feitas, ele pede por algumas referências para fazer a fantasia, e ela entrega uma revista para ele com algumas referências. E ele diz que dentro de alguns dias ele começaria a fazer a fantasia dela, e ela o agradece em seguida. No dia seguinte, Marinha aparece em sua casa, já que mal poderia esperar para poder fazer a fantasia, e decide entrar na casa dele mesmo sem sua permissão. Logo ela pede para que ele tirasse as medidas dela, para que assim eles pudessem fazer a fantasia com maior perfeição, e vemos que ela tinha ido preparada para isso. Apesar de passar por maus apuros, ele finalmente conseguiu tirar as medidas dela. Gojo então pergunta se ela tinha alguma preferência de roupa, e ela acaba entregando os 2 jogos de fantasia que ela queria para que ele pudesse jogar por si mesmo. Mais tarde, durante a noite, o prota estava jogando o jogo educativo de Marin, e o avô dele acaba ficando impressionado por ele agir tão naturalmente em um momento tão constrangedor. Nesse momento, percebemos que o prota estava tendo um sonho com a garota que ele admirava, e acaba percebendo que um dragão tinha ganhado vida repentinamente. No colégio, Marinha acabou se aproximando dele, e infelizmente o prota acabou ficando constrangido por causa do sonho que ele tinha tido com ela. Mas logo as amigas dela chegam também, pensando que ela estava atrasando o prota, e ao se aproximar dele, ele literalmente tomou um choque, e após isso ele acaba ouvindo alguns rumores desagradáveis sobre ele e Marin, o que acarretou assim em uma mudança repentina nele, onde o mesmo começou a evitar sempre a garota popular, até que ela consegue falar com ele na saída do colégio, mas ele logo corre desesperadamente. O que ele não esperava era que ela na verdade estaria logo ao lado dele, e quando o prota diz que está estranho por causa dos rumores, ela acaba tirando uma com a cara dele, e logo puxa para que eles fossem às compras. Na loja de tecido, ela fica impressionada com a quantidade variada de coisas que ela precisaria comprar, e também com a quantidade de detalhes que ele tinha percebido ao jogar o jogo que ela tinha emprestado a ele. Após as compras feitas, ela acaba levando ele para uma loja de perucas para que eles pudessem pegar uma
forma parecida com a da personagem que ela queria se fantasiar. Ao chegar a uma loja de roupas íntimas, ela acaba dando um mimo para o prota. E mais tarde, após jantarem, ela pergunta o que ele tinha achado do jogo educativo, deixando a todos impressionados com o que eles estavam falando. Enquanto voltavam para casa, Marin mostra para ele uma garota que ela gostava muito, que também se fantasiava de vários personagens de animes e jogos. Mas conforme ela percebeu que Jojo não falou que nenhuma das fantasias mostradas era bonita, ele revela que na verdade o bonito para ele não era superficial. E se um dia ele dissesse que achava uma coisa bonita, era porque realmente era bonita de verdade. E após um tempo aproveitando o resto do passeio deles, ela o agradece por todo o seu esforço em ajudá-la, apesar de não poder retribuir o favor a ele. Ela então acaba pensando que o prota achava que ela comia demais. A cara dele acabou entregando tudo, e logo ele leva uma bronca dela por pensar isso. Quando Gojo pergunta para ela quando seria o evento, percebe que na verdade estava bem perto, e por isso teria que correr para conseguir fazer a fantasia a tempo. Decidindo assim começar logo a produção da fantasia. Quando ele chega em casa, seu avô o recebe, e acidentalmente a sacola de roupa cai, fazendo com que o senhor quase tivesse um treco, fazendo com que ele fosse até mesmo parar no hospital. E após receber alta, ele passaria uns dias na casa de seus parentes. Já no dia seguinte, ele revela o ocorrido para Marin, que diz que ele poderia contar com ela para o que ele precisasse, e decide pegar o número dele para ser mais fácil de manter o contato um com o outro. Enquanto caminhava no corredor, ela percebe que ele estava perdido em seus pensamentos, e ao perceber que eles logo teriam prova, o prota começa a entrar em desespero, já que tinha muitas coisas para fazer além da fantasia dela. E pra piorar, ele ainda recebe uma ligação de algumas pessoas que queriam visitar a loja dele no dia seguinte, mesmo estando fechado, e ele acaba decidindo abrir uma exceção. Conforme os dias se passavam, ele se esforçava para conciliar cada atividade que ele fazia em sua rotina, para que conseguisse terminar a tempo todas as suas tarefas. E nesse ponto percebemos que ele estava com uma cara bem cansada. Durante a noite, Marin tinha ido até a casa dele, mas ao ver tudo apagado, pensou que ele na verdade já estava dormindo. Porém, na verdade, Gojo estava com um excesso de trabalho em seu corpo, e por esse motivo acabou tendo uma crise de existência ao pensar que não era capaz de fazer as coisas. Mas logo ele se recupera e volta a preparar a fantasia de Marin. Na manhã seguinte, ele manda mensagem para ela dizendo que tinha terminado, e quando ela decide ver a fantasia, fica impressionada. Mas ao perceber que ele estava se esforçando tanto por pensar que era o evento que aconteceria em breve, começa a chorar em seguida por ter feito ele passar por maus bocados, se mostrando assim bem preocupada com ele e seu estado de saúde. Ele então faz o mesmo e se desculpa com ela também, e sugere para que ela experimentasse a roupa, já que eles estavam por ali, e ela acaba aceitando. Enquanto preparava ela, percebemos que ele levava jeito pra coisa. Em certo momento, ele acaba revelando uma parte de seus sonhos, e ela o encoraja a seguir em frente, fazendo com que ele lançasse um sorriso que aparentemente fez ela ficar encantada. E finalmente eles finalizaram os preparos da fantasia. Quando ela revela o resultado final, vemos que ficou melhor do que ele esperava, deixando até mesmo ele impressionado. E ela ficou encantada com a fantasia, porque ficou perfeita demais. Marin estava tão empolgada com a fantasia de cosplay que pediu para Gojo tirar algumas fotos, que inclusive ficaram lindas. Ela então aproveita o momento e convida o prota para um evento, e é óbvio que ele aceita. No local, ela estava muito empolgada e feliz. O prota não conseguia conter seu nervosismo, pois nunca tinha visto tantas garotas em um mesmo lugar. Eles então vão para um lugar mais calmo, e enquanto admiravam as cosplays, chega um moço e pede para tirar algumas fotos de Marin, e sem perceber, havia se formado uma fila para fotografá-la. Ao ver a felicidade de Marin, Gojo fica muito feliz por poder realizar o sonho dela e por ter cumprido o que prometeu. Logo ele pensa que seria o último dia deles juntos, e lembra como ele era sozinho e solitário antes de conhecer ela, e o quanto aqueles momentos haviam sido bons e divertidos. Marin então lhe mostra um lindo sorriso e corre em sua direção, dizendo que suas roupas iriam cair. Eles então vão para um lugar mais reservado, e lá o prota passa por alguns momentos difíceis de se conter. Após se sentir melhor, eles voltam até o pátio para Marin terminar seu ensaio fotográfico. Na hora da foto, um vento bem forte faz com que Gojo tenha uma oportunidade única. Na volta para casa, o prota agradece e fala que foi muito legal esse tempo que eles passaram juntos, e fica triste por pensar que seria o último dia, mas é surpreendido por Marin, que pergunta qual seria o próximo cosplay. Com isso, ele não consegue esconder sua cara de felicidade, deixando muito na cara o quanto estava feliz, e Marin percebe. O prota estava com muito sono, mas antes de
apagar, fala que Marin estava muito bonita, a deixando muito envergonhada, pois ela sabia que ele só falaria isso se fosse de fato verdade. Em casa, eles lavam os itens da fantasia, e nesse momento Marin começa a ver o Prota de uma forma diferente. Quando seu avô chega e vê ele com um vestido e uma garota do lado, quase tem um treco, mas logo descobre que foi apenas um mal entendido. Enquanto Gojo conversava com seu avô, Marin o admirava e percebe que estava apaixonada por ele, e de repente eles ouvem um barulhão, pensa que é um trovão, mas era só a barriga da princesa que estava morrendo de fome. Depois desse vacilo, é convidada para jantar com eles, e pelo visto, a comida estava uma delícia. O cara, além de saber costurar, ainda era um cozinheiro de mão cheia. Após o jantar, ele leva ela até a estação de trem e se despedem. Mais tarde, seu avô vê uma garotinha sozinha na chuva, pensa que é a amiga do Prota e a convida para entrar. Ao chegar em casa, Gojo vai ver quem seu avô tinha deixado entrar e se depara com uma garotinha. Para mais detalhes, assistam o anime. Após isso, ele pede desculpas pra garota e pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela diz que é por conta das roupas. O Prota pensa que ela estava falando das bonecas Hinas, mas na verdade, ela queria que ele fizesse uma fantasia de cosplay. Seu nome era Juju, uma cosplay famosa. Quando Marin chega em sua casa, não controla sua emoção, pois ela era muito fã dela. Logo, Juju mostra qual fantasia que ela queria e fala o quanto admirava essa personagem. Ela então diz que já vai embora e pede o número do Prota e diz para Marin não entender errado, já que pensou que eles eram namorados. Gojo fica todo nervoso e responde que não, e fala também que nunca namorou alguém. Juju então comenta que vai alugar um estúdio para as fotos de sua cosplay. Marin fica toda feliz para ir também, mas só depois dela dizer que pagaria uma parte do aluguel, é aceita. Após isso, Gojo fala para elas que ia assistir o anime da personagem que ele iria fazer a fantasia, porém ele não sabia onde iria encontrar os DVDs, e Marin diz que o emprestaria, pois ela tinha toda a coleção. Mais tarde, Gojo avisa seu avô que iria buscar os DVDs na casa de sua amiga. Chegando lá, Marin acabou dormindo demais e tinha acabado de levantar, mas recebeu o Prota super bem e ele lhe entrega algo que ele tinha comprado pra ela. Com isso, ela o convida para eles assistirem juntos. Mesmo ele todo nervoso, acaba aceitando, e quando abre a porta do quarto dela, percebe que aquele era realmente seu quarto. Enquanto eles estavam assistindo, a princesa começa a imaginar um monte de coisas fofinhas e quase não consegue se controlar, até que sua barriga ronca e ela vai até a cozinha preparar algo. No começo, estava tudo indo bem, porém no final não foi bem o que ela imaginava, mas o sabor estava bom e é isso que importa, eu acho. Bom, pelo menos o Prota comeu tudinho e disse que estava muito gostoso, e no final da cena, ele se emociona um pouco. Em sua casa, Gojo liga para Juju para confirmar suas medidas e elogia suas fotos dizendo que são muito boas. Juju revela que era sua irmã mais nova quem tirava as fotos, e o Prota acaba pedindo para que ela o ajudasse com isso. Assim, eles marcam de se encontrar em um restaurante. No local, Gojo e Marin ficam impressionados, já que esperavam encontrar uma garotinha pequena e fofa. Porém, sua irmã mais nova parecia bem mais velha do que ela. A irmã de Juju então explica para eles como usar uma câmera e suas funções. Com isso, o Prota decide comprar uma, mas ao ver o valor, quase infarta. Após saírem dali, vão olhar o estúdio que queriam alugar. E cá entre nós, esse lugar parecia bem assustador. Marin e a garotinha entram rapidamente, porém Juju parecia estar com um pouco de medo, mas entra em seguida. Mais tarde, Gojo vê que ela estava sozinha e pergunta se estava tudo bem. Então pede para que ela esperasse lá fora, que ele olharia o lugar para ela. Contudo, ela recusa e pergunta se ele tinha algum sonho. Ele diz que seu sonho é ser produtor de bonecas Hinas. Assim, Juju fala que seu sonho era se tornar uma garota mágica, porém percebeu que aquilo era fictício, e mesmo que ela desejasse com todo seu coração, nunca se tornaria realidade. E conta que seu primeiro cosplay foi horrível, mas mesmo assim, ela havia ficado muito feliz. E diz também que quando viu a fantasia de Marin, ficou com inveja, e que queria uma fantasia feita pela mesma pessoa. Por esse motivo, ela foi atrás do Prota. Ao ouvir isso, ele lembra do seu passado e se emociona. No dia seguinte, Marin convida Gojo para ir à praia. Na praia, enquanto pedia pro Prota dar uma batatinha em sua boca, um pássaro rouba seu lanche, e eles decidem ir comer em outro lugar, mas por algum motivo, o abessado joga as batatinhas também. Então eles decidem dividir o último lanche. Após isso, Marin corre para dentro do mar e parecia estar se divertindo bastante. Logo ela o chama para entrar no mar também, e ele revela que era a sua primeira vez ali, pois havia passado sua infância inteira desenhando bonecas Hinas, e esse Prota estava vivendo vários momentos felizes e únicos. E como se não bastasse, a princesa ainda chama ele para viajar nas férias de verão, só os dois, juntinhos. Após isso, ela inventa uma desculpa e sai toda envergonhada e feliz, e ao ver uma cena fofinha, decide tirar uma foto de seu amado.
Continuamos com Gojo e Marin felizes por terem conseguido todo o material para fazer a fantasia de sua amiga. Ao entrar em casa, Marin pergunta o que ele acha de seu biquíni novo, e o coitado entra em choque pois gostou demais. E então ele pede para ela se retirar um pouco, já que ele ficou muito animado com o que viu. Marin brinca com ele e no final eu nem sei o que aconteceu. Mudando completamente de assunto, Marin diz estar muito feliz por estar sendo útil em alguma coisa, e comenta que a fantasia estava ficando muito linda. Assim ela decide ver como ficaria nela ali mesmo, pondo o Prota em uma situação difícil novamente. Mais tarde, Juju chega para ver como estava ficando sua fantasia e fica completamente apaixonada. Em seguida, Gojo pergunta o que Marin achou e ela exagera nos comentários. Após isso, o Prota ajuda sua amada a se fantasiar e o resultado é impressionante. Nem ela acredita no que vê. Sua felicidade é tanta que ela do nada começa a dar os murros no Prota como agradecimento. Logo esse sorrisão dela acaba, pois no dia do ensaio estava chovendo e a iluminação não estava boa. Não demora muito, o Prota chega com a irmã de Juju e as meninas ficam impressionadas com sua aparência. Após isso, vemos uma cena do passado onde Gojo fica a sós com Shinju e pergunta se ela tinha vontade de fazer cosplay. Mesmo com vergonha, ela fala que gostaria muito, mas que tinha certeza que o cosplay que ela queria não combinaria com ela, além de ter medo da reação de sua irmã. Ao ouvir aquelas coisas, o Prota lhe conforta com algumas palavras e diz que está disposto a ajudá-la com a fantasia, e pergunta quem é o personagem que ela gostaria de se fantasiar. E quando descobre que é um personagem masculino, fica sem entender nada, mas dá seu jeito, pois estava disposto a ajudá-la. Como a mocinha não tinha dinheiro suficiente para comprar o material necessário para a fantasia, Gojo tem a ideia de emprestar seu uniforme para ela, mas ficou apertado demais. A partir daí, ele pensa no que poderia fazer para ela parecer mais masculina, e já estava quase conseguindo, faltava apenas alguns ajustes. Voltando ao presente, as meninas quase não a reconhecem de tão perfeita que ficou a fantasia, e é nítido a empolgação e felicidade delas com o resultado. Shinju até fica emocionada e agradece o Prota. Marin não perde a oportunidade e as convidam para tirar uma foto juntas, para recordar aquele momento. Após isso, elas começam um verdadeiro ensaio fotográfico e os olhinhos delas brilhavam de tanta felicidade. Juju então tem a ideia de fotografar uma cena do anime, mas Marin não consegue esconder o quanto estava feliz por muito tempo. E apesar da chatice de Juju, ela parecia estar se divertindo bastante também. Em um momento a sós com o Prota, Juju agradece por ele ter ajudado sua irmã mesmo sem receber por isso. E aqui vemos que ela estava começando a gostar dele. Mais tarde, as irmãs estavam vendo algumas fotos do ensaio e decidem mandar algumas fotos para Marin e o Prota verem. Depois de alguns dias, Gojo estava super feliz pois tinha conseguido fazer mais uma fantasia para Marin. E em seguida ela chega em sua casa toda bronzeada e pergunta se poderia tomar um banho já que estava toda suada. Como ela não tinha trago outra roupa, o Prota disse que ia deixar uma roupa na porta do banheiro para ela. E então Marin o provoca perguntando se ele não ia aproveitar para dar uma espiadinha de leve, o deixando bem constrangido com a brincadeira. Ao ver Marin usando suas roupas, Gojo fica encantado e viaja em seus pensamentos. Marin então mostra a base e o rímel que ela tinha comprado para sua nova cosplay e decide vestir a fantasia ali mesmo com a ajuda do Prota. Porém, ele não consegue ajudá-la, pois estava concentrado demais olhando pra ela. Ao perceber que Gojo estava muito vermelho, pensa que ele estava com febre. Fica desesperada sem saber o que fazer, acaba caindo e machucando sua cabeça. No dia seguinte, Marin leva seu amado para comprar algumas roupas, já que ele só tinha roupa velha e feia. Na loja, ela faz Gojo experimentar várias roupas. Toda apaixonada, o coraçãozinho da gata não estava aguentando, já que achou que todas ficaram bem nele, enquanto o coitado não estava mais aguentando. Até que ela pede para ele experimentar uma última blusa e diz que iria pegar uma igual para ela, assim eles iriam parecer um casal apaixonado. Após as compras, eles vão comer algo e passam o resto do dia juntos, igual um casal apaixonado mesmo. No fim, Gojo pede desculpa por não ter gostado de nenhuma das roupas que ela tinha escolhido para ele, mas ela diz entender e pergunta quando ia poder usar a fantasia de cosplay. No entanto, o Prota diz não poder ajudar ela dessa vez e a deixa preocupada, mas logo ele explica o motivo, que era apenas porque nessa fantasia ela usaria pouca roupa. Assim ela lhe dá uns murros, já que pensou que era algo mais sério, e aproveita para tirar sarro dele. Logo Marin pergunta se teria que vestir a fantasia em sua casa, já que ele não ia ajudar ela, e pergunta em seu ouvido se ele queria que ela mandasse uma foto da fantasia para ele. Depois disso, eles vão até um mangá café para descansar um pouco. Marin aproveita a oportunidade e recomenda o mangá para ele ler. E com isso surge mais uma fantasia para Gojo fazer. Porém, Marin estava com um pouco de receio se iria ficar bem nela ou não. Assim, o Prota conforta com algumas palavras. Logo depois, vemos Gojo encantado com o mangá que estava lendo. E nesse momento, ele percebe que teria que fazer essa fantasia do zero, já que ela era bem específica. Ao saírem dali, Gojo chama Marin para ir a uma livraria para que ele pudesse pegar algumas referências em revistas. No dia seguinte, Gojo foi parar em um quarto de hotel, porém ele foi para lá enganado achando que era um estúdio, e ele só percebeu isso quando entrou no quarto. Depois de se acalmar um pouco, Gojo decide assistir enquanto sua amada estava se trocando. Mas como ele estava em um hotel, não deu muito bom os programas de TV. Marin chega bem na hora e ele acaba levando susto. Ela tinha ido mostrar sua fantasia e estava encantada de tão linda que ficou.
Bom, logo eles começam as sessões de fotos e o Prota pede para que ela fique um pouco mais perto dele. Assim ele conseguiria tirar a foto no ângulo desejado. Mas mesmo depois de tirar a foto, Marin permaneceu no mesmo lugar. Com isso, o baby do Prota acorda e ele entra em desespero. Mesmo em uma situação maravilhosamente perfeita, ele tenta sair dali. Graças a um telefone que tocou bem na hora, a oportunidade foi pros ares. E a ligação era pra saber se eles iriam passar mais tempo ali. Só depois disso, Marin se dá conta da situação que eles estavam. Em casa, o Prota não conseguia tirar Marin da cabeça e decide pitar algumas bonecas Hina. Logo recebe uma mensagem de Marin pedindo socorro. Ao chegar em sua casa, ela na verdade só queria que ele ajudasse com sua fantasia. E ela acaba comentando que não poderia ir no festival que ela tanto queria ir. Após isso, ela mostra a Jojo com que ela trabalhava e era basicamente modelo de revista. Mais tarde, Marin convida o Prota para eles assistirem um filme de terror juntos, porém não foi uma boa escolha. Logo, Marin percebe que tinha esquecido alguns exercícios que precisava fazer no colégio e eles vão buscá-los. Gojo aproveita e convida ela para jantar em sua casa. Ao se aproximar da piscina, Marin acaba caindo dentro. E como ela estava demorando a aparecer, o Prota pula para salvá-la e descobre que ela não sabe nadar. Depois de quase se afogar, Marin convida Gojo para ir no festival com ela e ele aceita. Mais tarde, Gojo se prepara para o encontro que teria com Marin. No local, ele se encontra e ele fica encantado com tanta beleza. E então, eles vão junto comprar algumas coisas para comer, mas a mocinha acabou exagerando e comprou coisa demais. Finalmente, eles vão ver os fogos de artifício e nesse momento, Gojo se perde em seus pensamentos e percebe o quanto sua vida mudou depois que conheceu Marin. A princesa não estava mais conseguindo andar, pois machucou o pé com a sandália que estava usando. Com isso, o Prota carrega em suas costas. Já em casa, quando estava prestes a dormir, recebe uma ligação de Marin dizendo que só queria ouvir a voz dele, pois estava com medo do filme de terror que tinha assistido mais cedo. E então ele fica com ela no telefone por um tempo, mas estava com tanto sono que acaba adormecendo. Marin decide desligar, mas antes se declara pra ele dizendo que o ama. Uma pena que ele não pôde ouvir, pois estava dormindo. E gente, que anime top! Espero muito que tenha continuação dele. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!